Ser mulher na Idade Média não era nada fácil. Elas eram consideradas uma ameaça à moralidade dos homens. Mulheres eram controladas desde o nascimento. Solteiras viviam sob o domínio do pai ou do irmão mais velho. Casadas, eram controladas pelos maridos. O casamento não era por amor, mas para controle. A mulher não podia negar-se ao marido para evitar o pecado da fornicação. O prazer era proibido para as mulheres. Sentir prazer era considerado obra do diabo. As mulheres eram instruídas a serem submissas e castas. Até mesmo as virgens eram temidas. A igreja incentivava o refúgio em conventos para as solteiras. Quando ficavam menstruadas, as mulheres eram isoladas e consideradas impuras. A gravidez era um período de terror. Sem cuidados médicos, muitas mulheres sofriam complicações horríveis, vivendo com o medo constante de morrer no parto. O parto era um pesadelo. Sem anestesia ou assistência adequada, muitas mulheres enfrentavam dores indescritíveis e o risco de morte era altíssimo. Gente, estou preocupada agora. Eu estou muito preocupada. Será que eu sou uma miragem? Será que eu sou uma miragem? Porque veja bem, né, gente? Se a mulher sofreu tanto assim na Idade Média, como é que eu estou existindo? Será que eu sou um sonho do meu esposo que não se realizou? Ai, brincadeiras à parte. Eu vou investigar um pouquinho mais, né? Vamos seguir o vídeo aí para você ver. Bom, graças a Deus que eu não sou uma miragem. A mulher era oprimida na Idade Média. Você já deve ter ouvido isso, mas eu te pergunto: como se explica a existência de numerosas condessas, duquesas e rainhas de próprio direito que governaram nações inteiras na Idade Média? Como se explica que as inúmeras religiosas tinham acesso à alta educação e eram tidas como grandes doutoras? Hoje nós entenderemos melhor qual era a real condição da mulher na Idade Média, procurando entender este tema com sinceridade e seriedade. Qual era a situação da mulher naquele momento de apogeu da civilização medieval? Que é o que eu chamo de cristandade medieval. Séculos XI, XII, XIII, XIV. Século XV ainda é tido, XIV para XV ainda é tido como Idade Média, mas já é ali uma ponte para a modernidade, para o mundo moderno. E dentre os historiadores que mais se debruçaram com profundidade sobre o tema mulher na Idade Média, é a historiadora, talvez, que mais se debruçou sobre esse tema é Regine Pernod. Uma grande historiadora francesa do século passado. As obras dela eu recomendo que todos leiam. Não apenas sobre isso, né, porque ela escreveu em 2 livros bastante conhecidos dela. É a Mulher no Tempo das Catedrais, a Mulher no Tempo das Cruzadas, ambos traduzidos para o português, até com um deles aqui, Mulher no Tempo das Catedrais, publicado pela Quadrante. Mulher no Tempo das Cruzadas, eu acho que a edição que eu tenho é 2 décadas atrás. Eu acho que ele não está... Vocês devem achar na estante virtual. Mas ela também escreveu biografias de grandes personalidades femininas da Idade Média. Escreveu uma biografia de Santa Joana d'Arc, está em português. Escreveu uma biografia de Branca de Castela, de Leonor da Aquitânia, de Santa Hildegarda, enfim. E fora os outros livros que ela escreveu. Inclusive a bibliografia desta aula, como de todas, vocês podem encontrar no link que está aqui na descrição. E Regine Pernod, ela se dedicou muito a isso. Que eu acho muito boa de Regine Pernod, aqui no seu O Mito da Idade Média, no capítulo 6, essa é uma edição portuguesa do Mito da Idade Média, da Publicações Europa América, e ela conta, logo no início do capítulo 6, A Mulher Sem Alma, o seguinte: nesse ano da mulher, que foi o ano de 1975, a cadência das referências à Idade Média tornou-se cansativa. A imagem da Idade Média, dos tempos obscuros de que se emerge como a verdade do poço,
impunha-se a todos os espíritos e fornecia um tema de base para os discursos, colóquios, simpósios e seminários de toda a ordem. Ou seja, naquele ano lá da mulher, 75, se discutia, né, sobre a Idade Média. Como eu evocasse, ela conta, né? Como eu evocasse um dia em sociedade o nome de Leonor da Aquitânia, que eu considero a mulher mais poderosa do século XII, obtive imediatamente aprovações entusiastas. Que figura admirável! Exclamou uma das presentes. Numa época em que as mulheres não pensavam senão em ter filhos. Então, Regina Pernod, num encontro social, mencionou Leonor da Aquitânia, uma grande personalidade da Idade Média. E uma mulher dessas feministas disse, que figura admirável, né? Numa época em que as mulheres não pensavam senão em ter filhos. Eu fiz notar que Leonor também parecia ter pensado nisso, pois ela teve 10. E dada a sua personalidade, isso não devia ter acontecido por simples inadvertência. O entusiasmo arrefeceu um pouco. A feminista, quando ouviu menção a uma que, frequentemente, algumas biografias modernas, com absoluto recurso a interpretações imaginativas de fatos cuja interpretação é muito difícil, tentam construir em torno dessa, de outras também, mas de personalidades como Leonor da Aquitânia, colocar na boca dela, incutir no pensamento dela coisas que não eram nem um pouco próprias à sua época. Essa mulher que foi uma personalidade poderosa, em um tempo em que aparentemente só os homens mandavam e que a mulher não tinha vez, né, parece a menção a uma proto-feminista. Mas aí Regina Pernod aponta, bom, na verdade ela era uma mãe também. Ela fez tudo o que fez, mas teve 10 filhos. É um episódio cômico, mas revela, de fato, como as pessoas não entendem nada da situação da mulher naquele tempo. A verdade é que a igreja, Daniel Hope diz que a igreja, à medida em que desde a queda do Império Romano ela convertia as nações, ela, abre aspas, impôs aos homens a obrigação de respeitarem a dignidade da mulher, que deixou de ser propriedade do marido e joguete dos seus instintos ou dos seus interesses. Ou seja, a mulher, diz Daniel Hopes, deixou de ser, na Idade Média, propriedade do marido e joguete dos seus instintos ou dos seus interesses. Significa que antes ela era? Sim. Por quê? E vejam que interessante. A Roma antiga pagã e o Renascimento neopagão, ambos tratados como bastante iluminados, a situação da mulher dessas duas épocas, a visão que se tinha da mulher em face do homem era bastante depreciativa para a mulher se observarmos o papel que a mulher tinha na Idade Média. Regina Pernod, A Mulher no Tempo das Catedrais, quando ela vai comentar o que era a mulher na Roma Antiga, ela diz o seguinte. Na verdade, ela está citando aqui um estudioso do direito romano, Robert Billier. O que diz respeito à mulher, sem exagero, nem paradoxo, a mulher em Roma não era sujeito de direito. A sua condição pessoal, as relações com os parentes ou um marido são da competência da domus, onde o pai,
o sogro ou o marido são os chefes todo-poderosos. A mulher é unicamente um objeto. Isso na Roma antiga pagã. Mesmo quando a sua condição melhora no período imperial, tornando-se um pouco menos rigoroso o poder absoluto do pai, os historiadores afirmam: a ideia que prevalece nos juristas do império, e nesse ponto eles apenas exprimem um sentimento comum dos romanos, é a de uma inferioridade natural da mulher. A mulher também não exerce qualquer papel oficial na vida política e não pode ocupar nenhuma função administrativa, nem na Assembleia dos Cidadãos, nem na magistratura, nem nos tribunais. No entanto, a mulher romana não está confinada ao gineceu, como estava a mulher grega, nem como estará mais tarde a mulher nas civilizações do Islã, prisioneira no harém. Ela pode participar das festas, dos espetáculos e dos banquetes, ainda que não tenha outro direito senão o de estar sentada, enquanto na época o costume manda que se come deitado. De fato, o poder do pai quanto ao direito de vida ou de morte sobre os seus filhos permanece total. Por exemplo, a sua vontade quanto ao casamento da filha continua muito importante. Em caso de adultério, só ele tem direito de matar a filha infiel, tendo o esposo apenas o direito de matar o cúmplice. O adultério do filho, pelo contrário, não será sancionado senão no Baixo Império, com a restituição do dote da mulher. De resto, qualquer que seja a proteção que pouco a pouco o aparelho legislativo lhes conceda, principalmente a partir do século IV, a condição da mulher foi melhorando no Império Romano, com a pregação do Evangelho, um acontecimento decisivo produz-se na vida das mulheres. O Evangelho e a Igreja significaram uma transformação da condição da mulher. Vejam, não se trata de algo revolucionário, não se trata de algo proto-feminista, não. Significa uma reordenação de uma desordem. Meus irmãos, então, continuando o vídeo das mulheres, brincadeiras à parte, mas assim, é triste ser mulher hoje. As pessoas, a gente voltou para aquela época lá da antiguidade, sabe? Romana. Pois é. A gente voltou naquela época em que as mulheres não eram valorizadas. A gente voltou por quê? Porque as pessoas, os homens em especial, decidiram voltar às práticas pagãs. Então hoje a mulher não tem direito de ser mulher, não tem direito de sequer ser mãe. Aí você fala, como assim que não tem direito de ser mãe? Claro que não. Sabe como que não? Aqui no Brasil nem tanto, graças a Deus, mas existe ainda uns probleminhas, porque veja bem, qual a mãe nesta vida não chorou ao levar o seu filho, depois dos 4 meses de licença, a levar seu filho para a creche? Qual a mãe que não chorou? Fala aí, mãe. Fala aí, mulher. Você não chorou? Você chorou? Você chorou, né? Mesmo que isso se remeta ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, ao 10º, ao 4º, não tem 10º, ninguém tem 10º, é muita raridade. Qual a mãe não sentiu vontade de saber a primeira palavra que o filho vai falar? Qual a mãe não sentiu aquela vontade de saber como a criança qual os primeiros passos, qual dia que ela deu os primeiros passinhos para andar? Fala aí, mãe. Você não sentiu esse desejo no seu coração? Será que você não estava lá? Você não podia? Qual a mãe que não fica com o coração apertado, tendo que trabalhar com seu filho doente, mesmo tendo quem cuide e de confiança, mas mesmo assim você tá com aquele coração apertado? Cansei de presenciar isso na minha vida. E minha gente, pense que é assim, qual de nós mulheres, qual oportunidade
que se dá a uma mulher ser mãe. Quando ela muitas vezes tem que adiar essa vontade, esse desejo, porque ela tem que trabalhar. Porque se ela não trabalhar, ela não tem quem a sustente. Porque muitas vezes o marido, os homens, ao que se diga hoje, acha demais pagar um simples encontro com uma mulher, uma comida de restaurante. Eles acham demais. Demais. Imagine, esse homem é incapaz de sustentar uma mosca. É um fracassado. É isso que eu tenho a dizer. Você é um fracassado. E se hoje há muitas mulheres agem desordenadamente e absurdamente, é por tua culpa. É por culpa do seu pai e de todos os outros homens que vieram atrás. E eu recomendo a você deixar de ser fracassado, passar a querer ser um homem viril e verdadeiro. Se você realmente é homem, se você se intitula tal, pois que o faça. E um homem verdadeiro e viril é aquele que protege a mulher e não reclama por ficar sem R$1, mas tendo a sua mulher linda e os seus filhos muito bem cuidados. Este é homem. Este é homem que não reclama, porque a luz está vindo alta demais. Ele não reclama. Ele agradece a Deus por isso, por poder estar suprindo. E ele tem mais, ele tem a consciência. Ele sabe o que é ter uma família, que é ter uma esposa. E ele sabe que toda essa esposa, essa família precisa e depende dele. Então ele vai agir como tal, com a consciência de que ele tem uma responsabilidade enorme sobre aquela família, sobre aqueles filhos e sobre aquela mulher. E que se não cuidar, terá que prestar conta a Deus. Este é o homem cristão. Se não respeitar, se não amar, se não ensinar e aprender antes de acordo com a vontade de Deus, e dar um exemplo de homem e pai, e ele vai prestar conta com Deus. Este é o verdadeiro homem cristão. Eu estou falando do homem cristão. Não estou falando do homem fracassado por aí, não. Que não é que não seja, não é porque não é cristão, é porque é fracassado porque tem os pensamentos ridículos, ridículos. E para você, mulher, você precisa se valorizar. Precisa. Não vá fazer que nem aquelas maníacas que vai atrás de um homem que assassino, estuprador, você sabe qual. Aquele infeliz lá que as mulheres foi atrás. Isso não é um exemplo para você. É a mulher de pior tipo. Imagine o tratamento que ela deve dar aos filhos devido a esse tipo de atitude. Então, assim, é o que eu recomendo, né? Então, a mulher hoje não tem direito de ser mãe, não tem direito de ser mulher. E uma coisa era fato na época da Idade Média: a mulher tinha direito de ser mulher. Mulher. Porque o homem enxergava na mulher uma outra Maria. Uma Maria também. Então ele tinha por entendimento desde pequeno que ele tinha que proteger, prover, cuidar, né? Aí as feministas vêm com a conversinha fiada, dizendo que quer proteger a mulher. Ela não quer proteger a mulher. O cristianismo, o essencial, o berço, este sim protege a mulher. Mas ela era que sufocada? Não. Você viu aí no vídeo? A mulher, ela tinha sim seus direitos garantidos. Garantidos mesmo. Entendeu? E a igreja sempre cobrou do homem a sua função, a qual ele tinha que exercer. E se não exercesse. E os outros homens também olhavam para ele com um olhar de: esse cara aí é um fracassado, não vale nada mesmo. Né? E aí? Você quer ser um homem honrado, justo ou um fracassado? Você que sabe. A você, mulher. Estamos sim num momento difícil, onde a mulher não é valorizada. Tem ainda as sacerdotisas feministas
esse ditor feminista, que ainda quer diminuir ainda mais, taxando a mulher como se fosse um objeto mesmo, se objetificando e fazendo com que você faça igual. Preste atenção, não faça. Entendeu? Saiba que você é de muito valor e importância. E depois que o homem fracassou em seu objetivo de cuidar e proteger, a mulher ficou vulnerável. Então foi muito fácil o feminismo entrar. Depois que o muro do homem, depois que o homem abriu a passagem para o cavalo de Troia entrar. Mas escute bem, nós temos Deus. E Ele vem nos proteger, né? Então, assim, pensemos bem. Né? É isso que eu tenho a dizer sobre a mulher hoje. Que as pessoas demonizam tanto a Idade Média, mas lá é que você tinha direitos reais e eram garantidos, viu? Então, meus irmãos, minhas irmãs, paz. É verdade que a esposa não será mais herdeira na nova lei? Infelizmente, sim, é verdade, que é a proposta de alteração do Código Civil. E sabe quem é que passa na sua frente para receber a herança do seu marido se vocês não tiverem filhos? Sua sogra e o seu sogro. Então, por exemplo, na comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente já vai ficar com a sua meação, já é meeira, tá? E os bens particulares do falecido vão para os filhos dele ou para os ascendentes. Na separação total de bens, o cônjuge sobrevivente não tem direito a nada. Ou seja, minha gata, se seu marido falecer e você vive na separação total de bens, você não tem direito a nada. Obviamente que isso vale para homens e mulheres, para cônjuge sobrevivente. Mas por que isso é tão ruim para nós mulheres? No dia a dia da advocacia, a gente sempre vê casamento que termina e a mulher chega com a separação total de bens e fala o seguinte: foi exigência dele. E ele falou assim para ela na época: imagina, isso é mera formalidade, eu nunca vou te deixar faltar nada. Ou então assim, se você me ama, você casa comigo por esse regime. E aí a mulher casa pelo regime da separação total de bens. Ah, Fernanda, mas ele pode fazer um testamento e deixar para ela alguma coisa. Ô, gente, sério? Se o cara resolveu casar por esse regime da separação total de bens, qual a chance dele fazer um testamento beneficiando essa mulher? Essa não é a realidade do dia a dia das famílias, não é. Não é a realidade do nosso direito de família. A verdade é que essa alteração seria incrível se nós tivéssemos uma igualdade patrimonial dentro das famílias para homens e mulheres, mas a nossa realidade não é essa. A nossa realidade é o homem que vai trabalhar, que vai constituir patrimônio, enquanto a mulher está dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando da família. Às vezes nem tem filhos, mas está cuidando da família. Nós temos muito mais deveres, muito mais trabalho invisível, que não é recompensado, e ganhamos muito menos que os homens. Rapaz, o cara mudar a lei da Maria da Penha para beneficiar o próprio filho, denunciado na imprensa, filho do Lula da Silva acusado de violência doméstica. O que o papai fez? O caso do filhinho vai ficar em sigilo. Lula sanciona a lei que determina sigilo em nome de vítimas em violência doméstica. Após o primeiro soco, mulher italiana desiste de luta contra eu não perdi hoje, apenas fiz meu trabalho como lutadora. Entrei no ringue, lutei e não consegui. Saio de cabeça erguida e com o coração partido. Sempre fui muito instintiva. Quando sinto que algo não está certo, não é desistir, é ter a maturidade de parar, afirmou a italiana. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!